Três equipes estão prestes a tomar punições na Fórmula 1. Punições essas resultantes de algumas novas regras da categoria. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. E quem falou sobre essa situação? Toto Wolff da Mercedes. Se você quer saber tudo sobre isso, então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e o novo teto orçamentário da Fórmula 1 é um assunto extremamente polêmico que pode gerar consequências severas para diversos times da categoria. Nós sabemos que tanto Ferrari quanto Red Bull, Mercedes e outros times ali da Fórmula 1 estão realmente contra esse teto orçamentário, ou pelo menos na tentativa de aumentá-lo um pouquinho, para pelo menos ter algum tipo de respiro nesse sentido. Claro que equipes menores, como por exemplo a Alfa Romeo, a Aston Martin, a equipe Haas, Williams e outras, acabam sofrendo com isso tudo, já que elas já estão de certa forma adaptadas a não gastarem tanto dinheiro assim no desenvolvimento de seus carros. Mas o mais impressionante é o seguinte: se os times passarem o teto orçamentário, é possível que haja assim algumas punições ainda nesse ano de 2022, e entre elas, perdas de pontos no campeonato mundial. E o mais interessante é que desde o ano passado, esses chefes de equipe já vêm falando sobre essa situação. E Toto Wolff dedurou todos eles, falando exatamente quem votou contra o novo teto orçamentário. Claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes eu queria pedir para deixar o like aqui embaixo, deixar o seu joinha para fortalecer a gente e, claro, se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações. A Fórmula 1 implementou um teto limite de gastos de 145 milhões de dólares no ano passado, em 2021. Em 2022, esse teto foi atualizado para 140 milhões de dólares até o momento em que as equipes tiveram uma reunião para que esse teto fosse aumentado novamente por conta da crise que aconteceu mundialmente e que acabou acarretando em inflação muito alta. Claro que no fim das contas isso aumentou um pouquinho a possibilidade de gastos que principalmente as grandes equipes iriam se aproveitar para atualizar seus carros, pagar os funcionários e tudo mais. Mas o que mais impressiona mesmo é que desde o ano passado, no mês de maio, inclusive a matéria que eu estou lendo agora é exatamente de maio, lá no Motorsport, eu estou deixando inclusive aqui embaixo na descrição, as equipes já reclamavam desse novo teto orçamentário. E Toto Wolff falou exatamente quais times tinham problemas com isso e por que eles gostariam de proibir a entrada desse novo teto orçamentário na Fórmula 1. Um grande grupo de times, 7 de cada 10 equipes, votou a favor da introdução de penalidades esportivas para violações de limites financeiros. No momento, há apenas punições financeiras. 3 times votaram contra, dizendo que vamos cobrar penalidade financeira, mas não esportiva. Isso é um pouco estranho, mas acho que o compromisso que alcançamos agora é entender por que isso acontece e quais regulamentos eles consideram incompletos ou desconfortáveis. E segundo Motorsport.com, esses 3 times são basicamente Red Bull, Ferrari e AlphaTauri, que provavelmente estava influenciada ali pela própria equipe austríaca. Aparentemente esses 3 times estavam contra punições relacionadas a pontos no campeonato, por exemplo, desde o ano passado, se eles ultrapassassem a barreira do teto orçamentário. Isso quer dizer apenas uma coisa: provavelmente Ferrari, Red Bull e até mesmo a própria AlphaTauri já imaginavam que existiria algum tipo de dificuldade na implementação desse teto orçamentário por elas nesse ano de 2022 e que provavelmente elas ultrapassariam esse teto nessa temporada específica. Isso aparentemente é sim uma grande preocupação. E apesar de essa entrevista acontecer apenas no ano passado, ter acontecido apenas em 2021, é provável que nesse ano essa dificuldade esteja realmente acontecendo. Não é à toa que os 2 chefes das 2 equipes, tanto Christian Horner da Red Bull quanto Mattia Binotto da Ferrari, se pronunciaram a respeito disso tudo. Christian Horner falou sobre uma possível catástrofe se esses tetos orçamentários não aumentassem para esse ano de 2022 e talvez até mesmo para os próximos anos da Fórmula 1. Isso falando principalmente antes desse aumento que aconteceu
nos últimos meses. Segundo Christian Horner, a catástrofe maior seria ter que demitir funcionários ou até mesmo em algum tipo de situação deixar de pagar algum tipo de peça importante, de fornecedor ou algo nesse sentido. Aparentemente, segundo Horner, essa catástrofe está cada vez mais próxima ou estava cada vez mais próxima de acabar acontecendo, o que deixa uma pulguinha atrás da orelha também. Se eles reclamavam desde o ano passado, será mesmo que o grande problema de 2022 foi a inflação? Ou será que, na verdade, esse gasto excessivo já estava premeditado desde 2021? Já deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, enquanto a gente ouve aí a entrevista de Christian Horner. Eu acho que o problema com a incerteza do teto e a taxa de inflação que temos visto, apenas as pessoas e o pessoal têm sido os maiores custos. Seria, eu acho, uma catástrofe para a Fórmula 1 que os funcionários fossem cortados por algo que não está no controle deles. Eu sei que a FIA está de olho nisso, junto com o pessoal da Liberty Media, pois ninguém poderia esperar uma inflação desse jeito. Posteriormente a isso, Christian Horner também falou sobre suas principais rivais, a Ferrari e a Mercedes, que também tinham que gastar muito com funcionários, com frete e outros custos fixos, segundo ele, que não podem ser contornados de forma alguma e que por isso acabam dificultando a vida desses grandes times da Fórmula 1 e fazendo com que times menores, que têm menos custos fixos, reclamassem desse teto orçamentário e falassem inclusive que ele deveria ser diminuído em algum momento. Aparentemente, existem algumas razões para diminuir o teto, como também existem razões para ou mantê-lo ou até mesmo aumentá-lo. Mas de qualquer forma, a gente percebe que tanto a Red Bull quanto Mercedes e Ferrari, até esse momento do vídeo, vem tendo de certa forma uma certa dificuldade para se manterem dentro desse teto orçamentário da FIA. Quando a gente fala sobre inflação, para que vocês tenham algum tipo de noção, procurando aqui rapidamente na internet, a gente consegue encontrar a inflação média dos Estados Unidos, por exemplo, do ano de 2021 e agora a inflação média pro ano de 2022, a projeção. No ano de 2021 ficou em torno ali de 4,9%. No ano de 2022 a projeção é de 9%, quase o dobro de inflação, o que de certa forma embasa assim o argumento de Christian Horner nesse caso. Por que eu usei os Estados Unidos como base para entender um pouco mais sobre a inflação? Justamente porque é o país que mais paga para a Fórmula 1, vamos dizer assim. A moeda utilizada para pagar as equipes é dólar, então é importante que a gente utilize realmente o dólar para entender isso tudo. Mas também tem outro lado. O dólar foi uma das moedas que menos sofreu com a inflação ao redor do mundo, o que significa que, teoricamente, como as peças e os pagamentos são feitos para funcionários em outras partes do mundo, teoricamente as equipes estariam gastando menos com isso tudo. Essa é a justificativa das equipes menores. Não é à toa que eles chegaram em um consenso de aumentar o teto orçamentário, mas não aumentaram o quanto os grandes times gostariam para esse ano de 2022. E Mattia Binotto falou mais sobre essa situação, alertando também sobre uma possível catástrofe nessa temporada específica para as grandes equipes e possibilidade também de punição para esses grandes times. A inflação de 6% não era previsível e é muito alta. Muitas equipes quebrarão o teto orçamentário se continuar assim. Então todo o valor da medida será questionado. E o mais interessante é que o piloto de testes da Ferrari, Marc Gené, acabou falando sobre essa situação e mais apontando o dedo para a própria Red Bull e dizendo que Christian Horner está tão a favor desse aumento de teto de gastos, aumento ainda maior do que já foi projetado, justamente porque a Red Bull já gastou muito com seu carro, já utilizou muito do seu dinheiro no desenvolvimento de peças, o que faria com que, de certa forma, ela dependesse desse aumento de gastos para não ficar de fora do teto orçamentário e, consequentemente, sofrer punições graves nesse ano de 2022. Ele está usando isso agora porque eles gastaram muito no desenvolvimento do carro e ele quer ter ainda mais. A gente sabe que apesar desse aumento de leve que aconteceu no teto orçamentário, essa história ainda vai muito longe, principalmente por conta das equipes menores que gostariam que esse teto fosse ainda mais baixo. Muitos times não têm condições de alcançar os 140 milhões de dólares, por exemplo, anualmente. Os patrocinadores não se pagam nesse sentido. E não é justo permitir que times tão pobres, entre aspas,
compitam com times com condições de pagar até $500 bilhão por ano para desenvolver seus carros. Enfim, o que me parece é que sim, Red Bull, Mercedes e Ferrari já imaginavam que ultrapassariam o teto de gastos, mas isso faz parte do jogo. Se elas não conseguirem, é importante se readequarem, se readaptarem, mesmo que em algum momento isso signifique ter que demitir alguns funcionários. Mas faz parte do jogo, infelizmente. Enfim, o que você acha disso tudo? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever através dessa bola que está aqui no meio da sua tela e também assistir esses 2 vídeos aqui que o YouTube está indicando para você. Não perca essa oportunidade, claro. Fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!